A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Oremos. Te damos graça, Senhor. Te exaltamos, te bendizemos, porque cremos que o Senhor está neste lugar, Deus. Deus, obrigado pelo teu zelo, pelo teu cuidado, pela tua presença, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Nós queremos mais uma noite cultuar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Deus. Render os nossos corações na tua presença, Pai. Que a tua presença, Senhor, seja real neste lugar e na vida de cada um dos teus filhos e filhas aqui reunidos, Senhor. Deus, nós queremos te honrar, nós queremos te bendizer, nós queremos te enaltecer. Detive o nosso fôlego, detive a nossa força, detive o nosso prazer, Senhor, em estar em tua casa e te bendizer, Deus. Nós queremos nesta hora, Senhor, reunidos como teu povo, exaltar e bendizer o teu nome, porque tu és merecedor, Deus. Tu és digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração, Deus. Toma o teu trono neste lugar, Senhor. Toma o teu trono, ó Deus, nas nossas vidas, Senhor. Reina sobre nós, reina sobre este lugar, reina sobre a nossa nação, reina, Senhor, sobre cada vida, sobre cada ser, Deus. Que o nome do Senhor seja bendito, Pai. Nós queremos neste momento pedir a tua presença, Espírito Santo. Passeia no nosso meio. Fala aos nossos corações, preencha a nossa vida com o teu fôlego, Senhor. Nós queremos te bendizer, Deus. Seja bendito, seja exaltado e seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Que tudo que seja feito neste lugar seja para a honra, glória e exaltação do teu nome, Deus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todos nós sabemos que estamos em missões estaduais e o nosso tema é Eu Creio. Bora repetir todo mundo junto? No 3? 1, 2, 3. Eu creio. Então, irmãos, no que vocês andam crendo? Nossa divisa se encontra em Marcos 9:23, que diz: tudo que é possível naquele que crê. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Tudo é possível àquele que crê. Podem se assentar. Eu vou estar falando um pouquinho agora, né? Estamos no nosso momento missionário, para dizer a vocês que o nosso alvo de missões estaduais é de R$3.000. E nossas crianças daqui da Igreja Batista Alto do Cruzeiro, eles participaram de um vídeo e participaram do primeiro culto infantil de missões estaduais. E eu gostaria de pedir aos irmãos que vocês que têm crianças em casa, que incentivem seus filhos a estar fazendo o vídeo do Senhor, porque nossa vida é testemunha, o nosso viver, as nossas ações é que vai induzir o outro a ver Jesus em nós. Então, incentivem seus filhos, orem por eles, ensinem a eles o caminho certo que eles devem andar. Amém. Gostaria de passar a palavra para o Ministério do Louvor. Gente, vai passar um pequeno vídeo que está rodando da campanha de missões estaduais. Crianças vivendo missões estaduais. Estamos em campanha de missões estaduais da nossa igreja Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Eu creio! Em meio a essa pandemia, a missão não pode parar. E pela fé, a Igreja de Cristo irá avançar. Eu creio. 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 Amém? Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Bom, como vocês viram, né? Nossas crianças estão sendo incentivadas a fazer o vídeo do Senhor.
Eu gostaria de agradecer ao nosso irmão Kiko, à nossa irmã Josi, porque eles tomaram a frente para incentivar as pessoas a fazer esse vídeo e falar, né, que eu creio que Deus ele tem grandes coisas para fazer aqui em Alto do Cruzeiro e eu creio que Ele vai mover essa igreja para fazer o ID dele. Amém. Amém. Vocês viram que no final do vídeo a potência do eu creio fez explodir algo ali, né? E nossa irmã Sueli citou no versículo da Bíblia que outras culturas eles projetam os deuses que na verdade foram eles que criaram. Mas nós cremos em um Deus que nos criou. E esse Deus é o grande eu sou e Ele está aqui nesta noite. Amém? Amém? Vamos entoar, devolver a Ele, louvá-lo e agradecê-lo nesta noite. Eu quero estar perto de Ti, Senhor, do Teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a Ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande sou. Eu quero estar perto, estar ao teu lado, mas não há pecado. Quero ver ossos secos, voltando a viver, canto a Ti. Vamos lá, cante. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande sou. Assim, e montanhas estremecem, memórias faz surgir, na bênção do nome dele, rei de majestade, não há poder no inferno que possa resistir, diante da presença do poder grande eu sou.
pode glorificar o grande eu sou que está aqui nesta noite. Glórias a Ti, Jesus. Fala aos nossos corações, Espírito Santo, nos transforma, Deus. Fala aos nossos corações, Espírito Santo, nesta noite, Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Espírito Santo. Faça parte deste lugar, Pai. Desejo com meu coração e desespero por Ti. Minha alma está sedenta, Deus. Escuta o meu clamor, escuta o meu clamor. Toque em mim, vamos querer. Toque em mim, vive ser. Toque em Deus, engrandecer. Toque vem da fé, eu creio em Ti. Desejo com meu coração. Canta, gente. Me desespero por Ti. Minha alma está sedenta, Deus. Escuta o meu clamor, escuta o meu clamor. Toque em mim, vamos crer. Toque em mim, me dizer. Toque em Deus,
nossa força. E, independente das situações, nós nos alegraremos porque nós confiamos no Senhor. Todavia, eu me alegro no Senhor. Todavia, a igreja, a IBAC se alegra no Senhor. Todavia, os homens e as mulheres se alegram no Senhor. Jovens e adolescentes e crianças se alegram no Senhor. Glória.
Ela vem. Creia. Eu creio. Continuação. O choro. O choro, a noite, a alegria, ela vem pela mão. Eu creio. Diga assim. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto não inteira Todavia. Todavia eu entrarei, todavia eu entrarei, todavia eu entrarei. Mais uma vez. Ainda a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da videira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Porque nós confiamos em Ti, Jesus. Tu és a fonte de vida eterna, Pai. Se você crê no Senhor, dê um brado de vitória para Ele nesta noite. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar a oferta na casa do Senhor. Quebra as cadeias, rompe os grilhões, tu tens todo poder, o domínio em tuas mãos. Sobre principados, sobre potestades, tu estás assentado, à direita de Deus, e agora tu estás assim.
Sentar. Oremos pelos dízimos e ofertas. Pai, obrigado por esse momento, obrigado porque o Senhor se fez presente nesse momento aqui na igreja, Deus. Obrigado por aqueles que sempre contribuem na tua casa, Pai. Obrigado por aqueles que também iniciaram esse processo porque entenderam o quão importante é de devolver tudo aquilo que o Senhor faz por nós, Jesus. Pai, nós te pedimos que o Senhor abençoe aqueles que por algum motivo não pôde contribuir na tua casa, que o Senhor os capacite e continue capacitando aqueles que a cada momento podem contribuir, Pai. É isso que nós te pedimos e te louvamos. Em nome de Jesus, a igreja diz. Pode ser. Graças a paz. Bem, graças a paz. Amém. Glória a Deus. Fazer igual o Bastos aqui. Som. Não sei se tem assim como. Se não tiver, não tem problema não, mas parece que está meio agudo, uma coisa assim, meu. Som. Glória a Deus. Nesta noite, nosso culto de missões, som, melhorou um pouquinho. Nosso culto de missões, tá bom para você aí? Glória a Deus, todos estão escutando lá atrás, tá tudo ok? Nosso culto de missões, como já tivemos na semana passada, abrimos a nossa campanha de missões estaduais, que tem como tema Eu Creio, e fica sempre a pergunta, e fica sempre essa possibilidade de nós fazermos uma pergunta. Eu creio em quê? Em que eu tenho crido? A Bíblia diz: se crer, verás de Deus. Tem a ver com fé. E fé tem a ver com envolvimento com Deus, envolvimento com o Espírito de Deus e com as coisas de Deus. Então, é algo para você pensar aí nessa noite, é algo para você pensar nessa semana. O que você tem crido? Mas antes da gente ver a palavra, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém nessa noite está nos visitando? Pode fazer assim com sua mão. Lá atrás, uma jovem. Lá atrás, um outro jovem. Deus abençoe a vida de vocês. Mais alguém? Aqui também uma jovenzinha. Deus abençoe sua vida. Mais alguém? Que Deus possa abençoá-los. Como é que a nossa igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre nossos cultos às quintas-feiras e aos domingos. Ainda não estamos ou não voltamos com a nossa escola bíblica, domingo de manhã, mas e o nosso culto na quinta-feira, irmãos, vamos fazer uma pequena alteração. A partir da próxima semana, nosso culto vai começar às 7 horas. 19 horas. Vamos tentar encurtar um pouco, tanto o nosso início, 19 horas, e terminar também até as 20 horas, por algumas obrigações aí das leis do nosso estado e aquilo que nós precisamos nos adequar. É um tempo realmente assim que a gente precisa se adequar. A gente não sabe como, culto, número de pessoas, e as regras estão aí. A gente sabe que a gente vai para a rua, a gente sabe que nem todos cumprem, é o que a gente mais vê, e isso às vezes provoca em nós um sentimento de um certo relaxamento, mas não é por isso que nós como igreja vamos relaxar nas nossas obrigações, principalmente no que diz respeito às leis do nosso estado.
porque, segundo a palavra de Deus, a igreja deve ser submissa às leis do Estado. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 6. Eu já tive a oportunidade de pregar nesse texto aqui em nossa igreja, uma vez, e ele sempre me vem à mente quando nós pensamos em missões, quando nós pensamos em chamado. Quantos aqui são chamados? Deixa eu ver quantos são chamados. Levanta a mão aqui. Quantos são chamados? Amém? Mas eu acho que tem mais chamado aqui. Porque assim, meu irmão, eu sou chamado. E eu acho que se Deus não tivesse me chamado, eu tinha me voluntariado. Deus, estou aqui, né? Porque eu acredito que Deus chama. Deus chama. E você precisa acreditar. E eu quero sugerir para você que você creia que Deus te chamou. O tema da nossa campanha é Eu Creio. E eu quero sugerir e deixar aqui a sugestão que você creia que você tem um chamado. Não tem aquele cântico? Eu tenho um chamado? Então, eu creio que você é chamado. Amém? Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, eu vou estar lendo na minha versão, que é a NVT, nova versão transformadora, talvez um pouco diferente da sua, mas acompanhe aí na sua versão, tente acompanhar, mesmo assentados em reverência à palavra de Deus. Se tem alguém aí próximo de você, não compartilhe do lado dela. Eu já ia falar para você compartilhar, mas não compartilhe. Se você não trouxe a Bíblia, só escute. Amém? Semana que vem você traga a Bíblia. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele haviam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo, até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que lhe havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo, e quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Então respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar mais uma vez. Pai, que essa palavra ache uma terra boa em nosso coração, porque ela é uma boa semente. E que, ó Deus, o Senhor faça germinar e o Senhor dê a ela a vida, para que saiamos daqui diferente de como entramos, depois de termos cantado e depois de termos adorado, ofertado, consagrado a nossa vida. Mas agora, Senhor, fala ao nosso coração, fala com cada um, porque sempre quando o Senhor reúne o seu povo, o Senhor tem algo a lhes dizer. Obrigado por tudo, nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse texto é uma palavra tremenda, e ele tem muitas, essa palavra, esse texto tem muitas formas de ser entendida. Eu vejo, quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, uma ordem, poderíamos dizer assim, uma ordem lógica, uma ordem que tem um sentido com relação
a transformação que Deus faz na vida de uma pessoa, culminando após todas essas experiências que nós acabamos de ler aqui, que o profeta Isaías teve em sua vida, culminando no seu chamado. Nós poderíamos ler e observar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, dezenas e talvez centenas de outras experiências de pessoas que tiveram o seu chamado. Aliás, a história de Deus e a história do povo de Deus e a história dos homens de Deus, mulheres de Deus, são histórias de pessoas que foram chamados por Deus. A igreja, ela tem um chamado. Isaías aqui só está representando um homem, um profeta, enviado por Deus para falar ao povo de Deus. Mas de alguma forma, porque nós sabemos que Jesus, ele traz em si, Jesus traz na figura do Cristo terreno, ele traz a figura do rei, do sacerdote e do profeta. São essas três figuras que Jesus incorpora, digamos assim, que haviam no Antigo Testamento, e Jesus, na dispensação da graça no Novo Testamento, Jesus traz essas três figuras, o rei, o sacerdote e o profeta. E sabemos que a igreja está em Cristo. O que somos, somos porque Cristo está em nós. Se tirar Cristo da igreja, o que sobra? Homens, mulheres, com nenhuma capacidade, mortos, na verdade. Por causa de Jesus, nós somos o que somos. Somos vivos, somos nova criatura, nós somos o povo de Deus, chamados, eleitos, aquilo que Pedro fala lá em sua carta, povo sacerdotal, nação sacerdotal, povo escolhido, adquirido pelo Senhor Jesus. Então, aqui nós temos a história de alguém que foi chamado, e sempre, irmãos, que Jesus, sempre que Deus chama alguém, Ele não chama de qualquer maneira, ou pelo menos Ele não deixa que a pessoa fique de qualquer maneira. Eu não acredito que Deus chame pessoas capacitadas. Eu acredito que Deus capacita aquelas pessoas que Ele chama. Foi assim com Moisés, foi assim com Abraão, sempre homens e mulheres postos à prova, diante de provas, situações, circunstâncias, desenvolvendo a sua fé, e após esse desenvolvimento, Deus vai e designa para uma missão. E quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos esse desenvolvimento na vida desse homem chamado Isaías. Bom, aí aqui nós começamos a fazer a referência do texto, quando Isaías teve uma visão. Tudo começa com uma visão, no ano em que o rei Uzias morreu. Eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Irmãos, depende da visão, depende da maneira como nós enxergamos, depende da forma como nós olhamos. Ou seja, sabe aquela história de Abraão, quando Deus chama Abraão e fala e dá uma promessa para Abraão: Abraão, de ti farei uma grande nação, Aí ele chama Abraão fora da sua tenda e manda que ele olhasse para o céu e contasse as estrelas, e aí ele começa a olhar e ver, e ele não tem dimensão de quantas estrelas haviam no céu, porque eram centenas de milhares, e assim seria a descendência de Abraão. Vai instigar a fé de Abraão através dessa visão. Há a história de um pastor lá na Coreia do Sul. Diz que ele tinha um pequeno rebanho, uma igreja pequena, mas ele foi e colocou o quadro do lado da igreja, e quando ele pregava para a igreja, ele estava sempre pregando para a igreja, um grupo muito pequeno ali, talvez 4, 5, 6 pessoas, e quando ele sempre que lembrava, ele olhava para o quadro do lado, naquele quadro, o quadro que ele colocou assim, tinha uma grande multidão, centenas e muitas centenas de pessoas, e ele olhava para o quadro para alimentar a sua visão. Aconteça o que acontecer, nós não podemos perder a visão daquilo que Deus tem colocado diante de nós, irmãos. Às vezes nós vemos visões e temos outras visões que o mundo impõe, visões que no mundo espiritual Satanás impõe, e nós temos visto pandemia, nós temos visto morte, são muitas visões. Hoje mesmo eu estava vindo com a minha família
a gente estava comentando algumas coisas sobre coronavírus, falando no carro, algumas coisas sobre coronavírus, e aí eu me lembrei de uma visão que ficou muito forte para mim, e tem estado muito forte para mim, e uma vez ou outra que eu vi o noticiário, que eu vi o repórter, eu não me lembro qual foi, mas eu vi aquela imagem de um cemitério, assim, do alto, e várias covas. Quantos aqui viram essa visão? E várias covas ali. É uma visão terrível, não é? Porque a gente começa a imaginar assim, bom, quem são as pessoas que vão para essas covas? Essa é uma visão de morte, isso é uma visão de terror. E muitas vezes, quando nos alimentamos dessas visões, o que acontece com a nossa fé? O que tem acontecido com a sua fé? Mas nós precisamos alimentar a nossa visão e termos uma visão de Deus, uma visão do céu, acerca daquilo que Ele tem para a nossa vida, né? Ainda que a gente tenha que pegar um quadro e colocar na parede, como reforçador da nossa fé, né? Coloque lá, você está passando por uma dificuldade, coloque um quadro, alguma coisa que te lembre que você vai sair dessa situação, ou que tem algo de Deus, tem algo a mais, tem uma esperança, algo novo. Sabe quando Jeremias diz lá no seu livro de Lamentações, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, ele queria ter uma visão daquilo que dava esperança para ele. Então eu acredito que ele pintou um quadro na frente dele, ainda que de maneira mental, quadro mental, ele pintou, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. É uma visão. E a visão de Isaías, ele viu o que, irmãos? Ele viu um trono. Bom, primeiro vai dizer que o rei daquela época morreu, o rei Uzias. Poderíamos falar que sobre Uzias, quem foi Uzias? Foi um bom rei ou foi um rei ruim? Bom, a grosso modo foi um bom rei. No último momento do seu reinado, ele cometeu alguns erros, e por conta disso ele ficou leproso. Ele era rei, e teve um dia lá que ele foi queimar incenso lá no tabernáculo, e por conta disso, e só o sacerdote podia, ele começou a confundir algumas coisas. Rei tinha uma linhagem real da tribo de Judá, e o sacerdote tinha uma linhagem também da tribo de Levi. Os da tribo de Judá não podiam, né, ser levitas, não podiam ser consagrados na casa de Deus, nem os da tribo de Levi poderiam ser reis. E é por isso que quando a Bíblia fala sobre Jesus, que foi rei, ele foi rei, e Jesus foi sacerdote, mas a Bíblia diz que Jesus foi sacerdote não da linhagem da tribo de Judá, mas Jesus foi sacerdote da linhagem de Melquisedeque, que é uma outra história, dá um outro sentido completamente, porque vem diretamente de Deus, vem diretamente do trono. Bom, mas aqui nós estamos falando sobre Davi, ele tem uma visão, Isaías tem uma visão. E qual é a visão de Isaías? Um trono. Isaías vê um trono. Irmãos, a primeira experiência de Isaías nesse texto foi a visão de Deus, de Deus. Mas quem Isaías viu? Sabemos que Deus é um Deus que manifesta de três maneiras diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. E quem é que estava sentado nesse trono aqui da visão de Isaías? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Lá em João capítulo 12, verso 41, diz que a visão de Isaías, quando a mensagem está sendo pregada lá no Evangelho de João, e as pessoas não creem, as pessoas não estavam acreditando na mensagem, aí João faz referência ao texto de Isaías, quando ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou na nossa mensagem? E aí ele vai dizer, assim como Isaías teve a visão de Jesus, da glória de Deus em Jesus. Então Isaías aqui está vendo quem? Porque lá, quando Moisés, os irmãos lembram a história de Moisés, quando Moisés subiu lá o monte e viu a sarça queimando, e depois Moisés pede para ver Deus
Deus, mostre-me a tua face. E aí Deus fala: homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivo. E mesmo que aqui Isaías estivesse numa visão, digamos, celeste, uma visão espiritual, mas ainda assim, irmãos, eu creio que ele não viu a plena glória de Deus, ou de alguma forma ele viu a total glória de Deus, como é de fato. Assim como nós não conseguimos olhar para o sol, não é? Não sei se você já fez isso quando criança, não faça, por favor. Fala assim: eu vou olhar para o sol para ver o que acontece. A gente começa a olhar, o olho começa a arder, e se você teimar um pouquinho, você vai ficar cego, né? E qual é o brilho da glória de Deus, irmãos? Qual seria o brilho da glória de Deus? Os irmãos sabem daquela história lá daquela bomba que explodiu lá no Japão, Nagasaki, Hiroshima, não tem aquela história lá da bomba que acabou com toda uma cidade, Nagasaki, Hiroshima, uma bomba nuclear. Aquela bomba, quando caiu, explodiu assim, fez aquele lampejo, fez aquele clarão, e aquela fumaça matou centenas, milhões de pessoas em volta daquela cidade. Aquilo foi só uma bomba nuclear. Eu acredito, irmãos, que a glória de Deus é alguma coisa assim, de uma fração do tipo a bomba de Nagasaki multiplicado pelo infinito, mais ou menos assim, só para a gente ter uma ideia do que poderia ser. O que é uma bomba nuclear multiplicada pelo infinito? Não estou falando multiplicado por alguns milhões, não seria alguma coisa limitada, mas a glória de Deus é algo ilimitado, algo imensurável, algo que nós não temos como dimensionar, não temos como quantificar, não temos como descrever, não temos como colocar uma paisagem com a luminosidade da glória de Deus. É algo realmente tremendo. E ali Isaías, ele contempla Jesus sentado no trono. E, irmãos, se nós pudéssemos resolver na nossa vida essa coisa, essa história nossa, servir a Deus com todo o meu ser, com todo o meu empenho. Não, hoje eu não quero servir não, porque eu já estou mal-humorado, e por causa do sei o que, aconteceu isso. Não, eu vou me dedicar mais a Deus, eu vou dedicar mais a missões, vou me dedicar mais à causa de Deus. Aí de repente a gente acorda no outro dia, já não tão assim bem humorado, e a gente já acorda com algumas dificuldades, ou de repente aconteceu algumas questões que nos envolveram, a gente já não está tão animado. Não vivemos esses altos e baixos. A vida cristã para nós muitas vezes ela é uma montanha russa, lá em cima, lá embaixo. Eu me lembro que os meus filhos bem pequenos, nós tínhamos um CD de criança lá em casa que falava sobre a montanha russa, lembra? De que a vida cristã é uma montanha russa. Às vezes estamos em cima, às vezes estamos embaixo, às vezes a gente está animado para servir a Deus, a gente não está animado, às vezes eu quero ofertar, às vezes eu não quero ofertar porque eu estou, sim, às vezes eu quero cantar, cheguei na igreja, não, hoje eu não tenho muita vontade de cantar, eu quero aceitar Jesus, mas eu não quero aceitar muito. Eu acho, irmãos, na minha opinião, se nós pudéssemos resolver essa história, nós deveríamos começar a resolver essa história da nossa vida considerando o trono. Tudo começa na nossa visão do trono. Quem é que está sentado no trono para nós? Porque trono, irmãos, fala sobre majestade, fala sobre reinado. Trono fala sobre senhorio. A gente não tem muita dimensão dessas questões, dessas coisas, porque nós vivemos num país, politicamente falando, democrático, onde a democracia é o poder que emana do povo, Então, agora, porque nós não somos um país que tem rei. Pessoas, por exemplo, que viveram e vivem num país onde tem um rei, e esse rei tem uma certa soberania, alguma coisa nesse sentido, então as pessoas talvez conseguem sentir melhor isso de forma latente. Mas a gente é meio que bom, cada um manda na sua própria vida, alguma coisa nesse sentido. Mas é claro, nós somos convertidos, eu creio que todos aqui, se não todos, mas é fato que Deus manda na sua vida mesmo, é fato que Ele é Senhor, é fato que você é submisso, é uma verdade para você
que todas as suas ações e decisões são submetidas ao crivo de Deus. Ou seja, todas as suas decisões na sua vida, desde as mais pequenas, as maiores decisões, você chega diante do trono de Deus, se prostra diante do trono de Deus e diz: Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade em minha vida, como ela já é feita no céu. Que foi a oração, o modelo que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Então, irmãos, precisamos considerar que Deus tem um chamado, assim como tinha para Isaías, mas o chamado começa na visão do trono. Se nós não tivermos uma visão do trono, ou seja, se nós não nos colocarmos como súditos, como servos, né? E aí não vale muito essa coisa do título só, não, eu sou servo de Deus, mas tem coisas que eu não consigo aturar, né? Cá para nós. Aí digamos assim que eu costumo sempre usar esse exemplo, porque isso acontece comigo. Você está no trânsito, de repente, do seu carro, de alguma maneira, e aí a pessoa te dá uma fechada e você fica ali, né, desesperado para apertar o acelerador e chegar na pessoa e dar outra. Sabe aquela história que a gente costuma falar assim: eu sou crente, mas eu não sou bobo? Eu tenho que revidar da mesma forma, eu tenho que pagar com a mesma moeda, porque senão a gente tem essa ideia de que ser crente é ser bobo. Não é questão de ser bobo, não é questão de ser esperto, o que quer que seja, mas é uma questão, irmãos, de que todas as nossas decisões, tudo aquilo que nós somos, né, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 11, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Quando nós chegamos a essa conclusão derradeira na nossa vida, de que ele é Senhor, e é claro que isso não acontece assim, sabe, num passe de mágica, varinha de condão, só se converteu, não, a partir de agora, porque nós temos dentro de nós ainda uma natureza humana, nós temos dentro de nós ainda um velho homem, a natureza adâmica, que conspira contra a nova criatura que há em nós, né? Aquele que nasceu de novo, aquela que nasceu de novo, e não é fácil para que a gente se submeta. Aliás, eu acho que é a coisa mais difícil do mundo, irmãos, porque quando você quer se submeter a Deus, quer dizer que você tem que morrer para si mesmo. Deus falou: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz todo dia e siga-me. Cruz é símbolo de morte. Alguém que tem um chamado missionário para ir para o campo, vai por quê? Porque está feliz da vida? Não, vai porque negou-se a si mesmo, negou a si mesmo e disse sim para Deus. Alguém que quer servir a Deus, independente das circunstâncias, negou a si mesmo e vai seguir a Deus. Alguém que vai amar, não o amigo, porque o amigo é fácil amar, e a Bíblia diz: bom, esse aí é mais fácil. Ame o seu inimigo que te amaldiçoa, aquele que roga praga contra você, ou aquele que não lhe deseja o melhor, o bem. Ame a essas pessoas. De que maneira? No mínimo, não revidando, não desejando da mesma maneira como o seu inimigo deseja para você, mas desejando o melhor, desejando que prospere, desejando que cresça, de todas as maneiras. Então, irmãos, a visão do trono, ela precisa ser prioritária, precisa ser primordial na nossa vida, na história do nosso chamado. Sempre foi assim. Com Moisés foi assim, com Isaías foi assim, com Pedro foi assim, com Paulo foi assim, com Abraão foi assim, com todos os homens e mulheres de Deus foi assim. Quando Deus chama, Deus trata antes, para que entenda que o chamado tem um preço. E aí ele começa desenvolvendo e falando aqui que ele era um pecador. Após ele ter a visão do trono, após ele ter a visão de Jesus sentado no trono da glória de Deus em Jesus, ele reconhece a si mesmo como um pecador. Ai de mim, porque sou pecador, tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros também.
É impossível que a gente consiga reconhecer a nossa natureza pecaminosa sem antes termos a visão do trono de Deus. É como alguém, irmãos, que está numa mina de carvão, sabe, está num lugar muito escuro, está num lugar e ele não consegue ver a sujeira no seu próprio corpo, mas à medida que ele sai e a luz do sol está sobre ele, então ele consegue ver a sujeira no seu próprio corpo. É impossível que alguém veja os seus pecados sem olhar para a glória de Deus, ou sem ter o olhar de Deus sobre ele. Então o que denuncia os nossos pecados e o que revela quem nós somos, irmãos, é a glória de Deus. Sabe, é por isso que há arrependimento. É por isso que há arrependimento, porque conversão necessariamente passa por arrependimento. Eu me converti. Se arrependeu? Me arrepender de quê? Bom, me arrepender principalmente que eu não merecia ser convertido. Eu fui salvo por Jesus. Se arrependeu? Mas me arrepender de quê? Bom, se arrepender principalmente de que não merecia tal salvação, porque a salvação é um favor imerecido. Foi Deus, o dono de todas as coisas, Senhor, Criador dos céus e terra, do universo, que olhou para você, teve misericórdia e falou: eu te amo. Aí você diz: um bom patife que eu sou, pequei a vida inteira, só agora que eu consegui perceber isso, né? Eu sou um pecador mesmo. E aí, quando alguém tem a visão da glória de Deus, do trono de Deus, ele vai olhar para si mesmo e ele vai ver: bom, eu sou um pecador. Não adianta você querer mostrar para uma pessoa que ela é pecadora, se ela não conseguiu entender ainda da glória de Deus. A pessoa vai falar: bom, mas eu sou pecador como? Bom, pecador todo mundo é, roubar todo mundo rouba, mentir todo mundo mente. E as pessoas vão começar a somente tratar a espiritualidade dentro do campo moral, tratar Deus, as coisas de Deus, somente dentro do campo moral, de uma moralidade. Eu não posso cometer coisas erradas, porque coisas erradas realmente são erradas, são ruins, são maléficas à sociedade, são problemáticas. Mas eu não estou falando de questões morais, né? É claro que as questões de Deus também entram nas questões morais, mas eu estou falando sobre alguém que olha para si mesmo e vê o quanto é pecador. E detalhe, irmãos, quanto mais alguém tem a glória de Deus revelada sobre si mesmo, mais essa pessoa vai entender o quanto ela é pecadora. Aí eu consigo entender as palavras de Paulo quando ele diz assim, parece uma contradição quando Paulo diz: entre todos os pecadores, eu sou o principal. Entre todos os pecadores, Paulo vai dizer que ele era o principal. Aí, no outro momento, ele chega e diz: podem me imitar porque eu imito a Cristo. É uma contradição? Não, de maneira alguma, não há contradição na Bíblia. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: o quanto eu entendo que Deus é perfeito, que a glória de Deus é de um tamanho, é o quanto eu entendo que eu sou pecador. Quanto mais eu entendo acerca de Deus, mais eu consigo entender o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou miserável, o quanto eu necessito, o quanto eu preciso do próprio Deus. E é essa experiência que Isaías está tendo aqui. Qual é a experiência? Vê a glória de Deus, olha para si mesmo, reconhece o quanto é pecador, e aí ele diz que ele tem lábios impuros. E eu creio que lábios impuros aqui não é uma questão de um profeta boca suja, no sentido de falar palavrões, até porque eu creio que Isaías ele vem de uma família nobre, de uma certa linhagem, segundo aí alguns dados e alguns historiadores, não era o tipo de pessoa que falava palavrão. Alguns palavrões que a gente escuta aí na rua, né? Elogiar a mãe do outro, fazer uma coisa ou outra assim. Isaías não tinha esse tipo de procedimento. E qual era a impureza dos lábios de Isaías? Vamos lembrar, irmãos, que o contexto da palavra é um contexto de chamado. O contexto da palavra é um contexto onde Deus quer chegar ao momento de convocar o seu profeta, convocar o homem, Isaías. Então é um contexto de declaração acerca do eis-me aqui.
Deus, no fundo, queria ouvir de Isaías o eis-me aqui. Mas qual era a deficiência da fala de Isaías? Era justamente o fato dele não dizer eis-me aqui. Era talvez a falta de confiança, era talvez a dúvida de que era chamado ou não. Assim como eu perguntei para você, você crê que você é chamado? Você crê que você é salvo? Você crê que Deus tem o melhor para você? Você crê que Deus, Ele é provedor? Você crê que Deus é Shalom, que Ele é Jireh, que Ele é Rafá? Você crê na essência de Deus, naquilo que Deus é e que Ele fez por você? Você crê que o Espírito Santo está aqui nesta noite, te conduzindo? Você crê que o Espírito Santo está aqui, está na sua casa, está guardando a sua família? Você crê nas centenas de promessas que Deus tem, ainda que toda a realidade da sua vida diga o contrário? Quando Deus tem promessa de saúde, está passando por luta. Quando Deus tem promessa de sustento, está passando por dificuldade. Quando Deus tem promessa na família, está passando por mais lutas ainda. Porque, irmãos, a nossa fé, ela se aperfeiçoa principalmente no ambiente do deserto. E é no deserto, irmãos, que são forjados e são formados os líderes, homens e mulheres de Deus. Então Isaías talvez estivesse passando aqui por uma dúvida com relação ao seu chamado, ou da sua família, ou alguma coisa assim. Bom, mas eu vou aceitar o ex-me aqui e ele vai segurar as pontas lá em casa, né? Alguém poderia dizer assim: não, eu vou aceitar o chamado de Deus para ser um pastor, para ser um missionário, e se, sabe o e se? Conhece essa palavra? E se? É melhor eu me sustentar, é melhor eu me garantir, né? Ah, mas eu vou doar a minha vida para Deus. Ah, mas eu vou ser um dizimista fiel, eu vou ser um ofertante fiel. Mas e se faltar depois para mim? Como é que vai ser? Sabe essas dúvidas que a gente tem? E o que é que nos falta, irmãos? Nos falta uma declaração saudável, nos falta uma afirmação, uma convicção, nos falta uma profecia, um profetizar. Sabe aquela coisa que você profetiza, mais ou menos assim? Olha para o irmão que está do seu lado, diga que ele é lindo. Olha para o irmão que está do seu lado aí, diga que ele é lindo. Mas ainda que não seja, profetize. É alguma coisa nesse sentido, assim, né? Olha para o irmão e para a irmã, olha, Deus tem um chamado na sua vida. Agora você pode olhar para si mesmo e dizer: eu sou lindo, eu tenho um chamado. Deus tem um chamado na minha casa, na minha família, nos meus filhos. Ainda que a realidade denuncie o contrário, ainda que na nossa realidade tudo esteja dizendo o contrário, nós somos chamados a crer, irmãos, como Abraão, contra a própria esperança. Parece que não vai dar nada certo, mas é Deus que está no comando, então já deu tudo. Esta palavra profética, esta a nossa declaração profética. O que é uma declaração profética? É dizer algo acerca da tua vida no futuro, jogando para o futuro. Sabe por que Deus investiu em você e tem investido em você? Sabe por que é que Ele investe em você? Porque Ele vê aquilo que você não vê. Ele vê o teu futuro. Nós não vemos o nosso futuro, nós vemos o nosso presente, principalmente o nosso passado. Somos pessoas que olham muito para o passado. Ah, mas olha o que eu fiz, será que Deus vai investir em mim assim pelo que eu fiz? Ah, olha o quanto que eu já pequei, olha o quanto que eu já cometi na minha vida. Deus, que é tão puro, tão santo, tão perfeito, vai investir em alguém que já fez tudo isso. Aí quando nós ficamos olhando para o passado, irmãos, ficamos com Paulo, quando ele diz ali: uma coisa eu faço, esqueço das coisas que estão atrás e avanço para as que estão adiante de mim. Deus está falando aqui para Isaías e tratando o caráter dele, principalmente na fala dele. Está dizendo: Isaías, eu tenho um chamado para você, mas você precisa acreditar nisso. Então eu vou mudar a tua declaração. Antes de Isaías verbalizar a sua resposta, antes de chegar à boca, estava no coração, ou precisava ser tratado no coração.
né? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, primeiro ele tem a visão da glória, depois ele sabe quem ele é, ele reconhece o quanto ele é pecador, mas não para por aí, porque tem cura seguindo no processo da vida do homem de Deus. Então Deus trata e cura ele dentro dele. Ele reconhece que é pecador, vem um anjo com uma tenaz, pega uma brasa, toca na sua boca, nos seus lábios e purifica. Sempre, irmãos, fogo na Bíblia, sempre fogo. Ainda que a gente fale assim, o irmão do fogo, não tem essa coisa? Sapatinho de fogo, essas coisas. Pode até ser, mas sempre quando a Bíblia fala de fogo, a Bíblia fala de fogo com referência à purificação. Aquilo que era sujo, tornar limpo, mais ou menos assim, né? Não era contra os irmãos e as irmãs que são sapatinho de fogo, glória a Deus, aleluia. Mas fogo fala sobre purificação. Isaías estava sendo purificado. E aí, irmãos, Deus pergunta: e agora, Isaías? Depois desse processo todo que você passou, quem enviarei como mensageiro para falar para o meu povo? E aí Isaías então lhe diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma resposta dependeu de uma experiência. A nossa resposta a Deus não pode depender simplesmente do nosso conhecimento. Conhecimento é bom e é válido, é legítimo ter conhecimento da causa de Deus, principalmente. Olha, Deus tem uma causa. Qual é o tamanho da Bahia, irmã Lucinéia? Irmã que é coordenadora de missões. Eu não sei, mas qualquer hora a gente vai pegar essa informação. É grande, né? É grande. Um dos estados maiores que nós temos no Brasil. Não o maior, mas talvez um dos maiores. A Bahia está dividida, não sei quantos municípios. Sabe quantos municípios? Será que tem municípios na Bahia que não tem o trabalho cristão evangélico? Existe município na Bahia que não tem? Existe esse município? Em Minas eu sei que tem, que também é grande. Tem municípios que não tem trabalho evangélico. Na Bahia eu não sei ainda, mas é muito provável que tem lugares, irmãos, ermos, sertões, lugares, sabe, isolados, famílias morando isoladas, que não ouviram falar de Jesus. E aí a gente pensa nos missionários que estão lá. E é claro, para a gente é muito fácil, e precisamos orar, né? Mas Deus te chamou para ser um missionário também onde você está. Deus chamou você para ser um missionário onde você está, talvez no seu trabalho. Assim, o ministro, eu vou colocar aqui em termos assim para que os irmãos entendam, ao ministro, que é o ministro que vive do ministério. Por exemplo, pastor de uma igreja. No meu caso, por exemplo, eu sou pastor, vivo do ministério, eu não tenho outra profissão. Já há 20 e tantos anos que eu me coloquei à disposição de Deus para viver do ministério. E por mais que eu saiba até fazer outras coisas, mas eu decidi por isso. Então eu sou um ministro, vou colocar profissional, só para os irmãos entenderem, um ministro profissional. Mas há também os profissionais ministros. Como é que é um profissional ministro? É qualquer pessoa que atua em qualquer lugar. Pode ser um pedreiro, pode ser um motorista de ônibus, de aplicativo, pode ser um cobrador, pode ser um dentista. Quer ver coisa melhor do que dentista, irmãos? O sujeito está ali com a pessoa com a boca aberta, não fala nada, ele só escuta. A pessoa fica lá, né, irmão? Não teve um dentista esses dias, sabe como é que é? A pessoa não fala nada, só escuta, irmãos. Imagina um dentista missionário. É todo ouvido, né? Pode falar à vontade que o dentista pode falar à vontade que ele vai só ouvir. Pode ser a secretária, pode ser quem for. Você pode ser um profissional na sua área, um professor. É claro, cumprindo todas as formas, normas, jeitos, trejeitos, sem agredir, sem atropelar nenhuma forma de, né, respeitando o outro, as vontades dos outros, mas você pode ser um profissional ministro, aonde você estiver. Você pode ser uma dona de casa, mas é um profissional ministro, porque dona de casa também é uma profissão, ou não é? Trabalha? Dona de casa trabalha? Ou não trabalha? Mais do que qualquer pessoa, né?
mais do que qualquer pessoa. Então, nesse mundo globalizado, está aí, bota lá o WhatsApp, começa a ministrar, aonde você estiver, comece a ministrar. Lá no seu trabalho, comece a ministrar. E como é que você ministra? Principalmente com o seu testemunho de quê? De sua experiência. Então você pode ser um ministro profissional como eu, você pode ser um profissional ministro, um trabalho, uma profissão, mas você é um ministro, e você pode ser um fazedor de tendas, igual Paulo. Paulo ele fazia tenda, porque ele tinha que alimentar as crianças, colocar o pão e o leite na mesa. Nem tinha criança, né? Mas ele trabalhava, construía tendas e pregava o Evangelho. Construía tendas e pregava o Evangelho, mas o foco dele estava na pregação e a visão dele estava em ser um ministro de tempo integral. Aí chegou a hora que ele falou: bom, agora eu já não vou mais construir tendas, agora eu vou só me dedicar ao ministério. Você pode ser esse. Não tem uma outra opção. Para o povo de Deus não tem outra opção. Ou você é um ministro profissional, ou você é um profissional ministro, ou você é um fazedor de tendas. Aí você tem que se posicionar. Ah, eu não sou nenhum desses. Então, está onde? No reino. Porque no reino todos somos ministros. Ministramos. E a nossa ministração, irmãos, ela depende principalmente, sobretudo, da nossa experiência com Deus. É o que eu estava falando. Não menosprezando o conhecimento, precisamos ter o conhecimento, mas só pelo conhecimento nós não temos a convicção necessária, porque a experiência vem de dentro, aquilo que Deus faz dentro de nós. Então a minha experiência com Deus foi a experiência de Isaías. Eu vejo a glória de Deus, eu vejo o Senhor Jesus sentado no trono, num alto sublime trono, anjos cantando santo, santo, santo. Já é uma outra história, né? Esses anjos que tinham 6 asas, 3 cobriam o rosto, 3 voavam, ou duas cobriam o rosto, 2 voavam, 2 cobriam os pés, e cantavam santo, santo, santo. E aí Isaías é curado da sua dificuldade com relação à sua confissão. Como é que tem sido a sua confissão? Confesse. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. O que você confessa, Jesus pega e ele leva diante de Deus. Se você confessa: eu sou um coitadinho, aí Jesus vai lá: Deus, Pai, o Filho, chega diante do Pai: Pai, ele é um coitadinho. Bom, aí como diz lá o Henry Ford, que não tem nada a ver com Deus, mas ele diz assim: se você diz que pode ou que você não pode, você está certo. Então o que você confessa diante de Deus? Não, eu confesso que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu confesso que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual é o tema da nossa campanha? Tudo é possível ao que crê. O que é possível ao que crê? Tudo, mas tudo o que? Pensa na sua vida, pensa nas questões, nas causas que você tem a esta semana, pensa no mundo que nós vivemos, pensa em Salvador, no Brasil, pensa no mundo, irmãos, pensa de que Deus, Ele tem um propósito e um plano muito maior do que nós possamos imaginar. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Amém, queridos? E eu queria suscitar em você, quero convidar o Ministério de Louvor, eu queria suscitar em você uma declaração nesta noite, fruto de uma experiência. Sua experiência precisa envolver uma visão do trono. A sua visão precisa envolver uma visão do trono. Não é de um homem comum sentado no trono. Sabe, irmãos? Nós temos muitos grupos hoje, nos dias de hoje, ateus, politeístas, materialistas, humanistas. É uma das correntes que mais crescem nos dias de hoje. O humanismo. Sabe quem está sentado no trono daquele que é um humanista? O homem. É isso que o humanismo prega. O homem está sentado no trono. Ele é senhor de sua própria vida e de sua própria existência. E por aí vão, irmãos, muitas e muitas outras correntes, doutrinas que estão espalhadas pelo mundo que nós vivemos. Vamos ficar de pé? Eu quero suscitar em você, quero convidar você a dar uma resposta para Deus nesta noite. Quando Ele pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual é a sua resposta? Que a sua resposta seja fruto
seja consequência de uma experiência com Deus. De uma experiência com Deus. Amém? Quero convidar você a cantar esse cântico. Depois nós vamos estar orando. E que você no seu lugar possa estar se comprometendo com Deus nesse mês de missões. Mas não é por causa somente da campanha de missões. A campanha de missões faz parte. Mas é você e Deus. Você é o missionário de Deus. Você é o Isaías de Deus nos dias de hoje. E Deus está perguntando para você: posso contar com você? Quero ser
Ebaque. A quem enviarei? Quem tem uma resposta a me dar com relação às pessoas que eu preciso alcançar? Há muitas pessoas que Deus quer alcançar e Ele quer usar quantas pessoas forem necessárias para isso. Não fique preocupado com capacidade, não fique preocupado com saber falar. Isso é o de menos para Deus. Deus não chama os melhores comunicadores, senão, muito provável que teriam muitas outras pessoas aqui entre nós, excelentes comunicadores, formados em faculdades, e não tem problema ser um bom comunicador. Mas essa não é a prioridade de Deus e não é o material com o qual Deus trabalha. Deus trabalha com um coração voluntário. Deus trabalha com uma prontidão. Eis-me aqui, Ebaque. Missão, eis-me aqui. É a nossa missão, eis-me aqui hoje. Então Deus está perguntando para Ebaque: quem eu posso enviar? Eu gostaria de orar. E se você tem uma resposta a dar para Deus, nesse momento, queria que você pudesse levantar sua mão direita. Em nome de Jesus. Você pode levantar sua mão direita e dizer: eis-me aqui. Você pode fazer isso só. Eis-me aqui, Senhor. Pode levantar sua mão. Aonde você estiver. Eis-me aqui, Senhor. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Estamos dispostos a ouvir a Tua voz. Estamos, ó Deus, dispostos a receber do Senhor toda a orientação e aquilo que o Senhor tem para nós, assim como o Senhor foi com Isaías. Eu creio, Pai, que também vivemos num tempo onde muitos não têm dado crédito à palavra do Senhor, mas não foi por isso que a mensagem foi deixada de pregar, e não foi por isso que o profeta deixou de anunciar, porque a nossa missão é levar adiante a Tua palavra. Então, ó Deus, eis-nos aqui, Senhor, todos quantos têm se dispostos e têm se voluntariado de alguma forma, como profissionais, estudantes, atuantes desse mundo, de maneira geral, aonde vive, cada um aonde vive, a sua realidade, a sua vida, pode ser um ministro, alcançando corações, porque o Senhor já está indo à frente, preparando o terreno. Como disse Jesus, os campos estão prontos para a colheita, mas ainda falta pessoas para ir ao campo. Então, ó Deus, eis aqui, Pai, pessoas, homens e mulheres, prontos a de alguma forma receberem do Senhor orientação, receberem do Senhor instrução e serem usados por Ti. Tu conheces, ó Deus, a realidade de cada um dos Teus filhos. Que o Senhor possa sustentá-los e que o Senhor possa dirigi-los, porque sabemos, ó Deus, que é um privilégio quando nos colocamos à disposição do Senhor para pregar, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades e nos dá muito mais do que nós imaginamos. É um viver pela fé. Que o Senhor possa abençoar, Deus, o Teu povo e a Tua igreja, hoje, nesse tempo. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, a unção, o poder e as consolações do Teu Espírito, seja com o Teu povo hoje e sempre. Amém e amém. O povo de Deus diz amém. Que Deus te abençoe.